O Palácio Piratini, meus patrícios, está aqui transformado numa cidadela que há de ser heróica da liberdade, dos direitos humanos, da civilização, da ordem jurídica. Uma cidadela contra a violência, contra o absolutismo. O Jânio Quadros aparece no contexto nacional, ele é um professor de português. A profissão dele é professor de português. Ele se elege com aquela ideia de limpar o país. Depois se perpetua, né? Caçador de Marajá, aquela coisa toda. Então, assim, é a limpeza. Então, o símbolo da campanha do Jânio Quadros é uma vassoura. E na época se distribuiu vassouras de ouro, que era banhada a ouro mesmo, né? Inclusive meu avô tinha uma, se eu não me engano, que tu ganhava, era uma vassourinha. E o slogan dele era varre, varre, vassourinha, né? A sujeira. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo, vamos vencer com Jânio. Ele é uma pessoa ímpar, né? Porque, na verdade, depois que ele se elege, nessa eleição que ocorre, ele, como presidente, tinham duas chapas, não existia uma chapa, assim, um presidente, um vice. Não, tu votava para presidente e votava para vice. Ganha o Jânio Quadros como presidente e ganha João Goulart como vice-presidente. Mesmo que fossem antagônicos. Mas o Jânio, ele tem essa coisa da peculiaridade dele, ele ia discursar, ele ia fazer um discurso, subia no palanque, podia acontecer qualquer coisa, ele jogava talco no paletó para parecer que tinha caspa, ou então no meio do discurso ele puxava um sanduíche e comia, ou era entrevistado por alguém, aí eles diziam, Jânio, como é que é o seu domingo, doutor Jânio, né? E ele dizia assim, meu domingo eu acordo pela manhã, eu vou para a missa com a minha esposa Eloá. E o senhor jornalista, o que faz no domingo, né? Então era essa coisa do pé torto também, ele usava as pernas tortas, assim, para mostrar essa coisa que se aproximava do povo e tomava medidas extremas, assim, como aconteceu de mexer muito com os militares, e isso foi perigoso,
porque quando ele condecora Che Guevara com a medalha do Cruzeiro, se eu não me engano, que é a condecoração máxima na época, para homenagear alguém, proíbe o biquíni nas praias, só poderia andar de maiô. Então tem toda essa controvérsia e essa peculiaridade da figura, né? E o João Goulart, ele é um estancieiro, é um dono de fazenda do interior do Rio Grande do Sul, que já foi ministro do Getúlio, ministro do Trabalho, que cria o 100%, né, de aumento, que cria as leis trabalhistas, a CLT, que a gente conhece hoje, vem daquela época. Então, assim, mas os dois, com essas medidas, as pessoas meio que viam eles, naquela época tinha aquele negócio do perigo comunista, vamos combater os comunistas e tal, e os dois tinham esse, meio que um cunho socialista. O que acontece em 61 é que, entre outras, como toda peculiaridade que a gente fala aqui, ele renuncia ao poder, o Jânio Quadros. Dizem que existem várias teorias em torno disso, e ele diz que foram as forças terríveis, as forças ocultas que derrubaram ele, mas que voltaria nos braços do povo, o que não acontece. O povo não aclama ele de volta, talvez pela loucura, talvez por entender que ele não era tudo aquilo que eles esperassem. Então, nessa época, nesse momento, o João Goulart, que é o vice-presidente, está na Ásia, mais precisamente na China, fechando negócios, para trazer, captando negócios para trazer para o Brasil. O que dizem, o João Goulart está na China, a China socialista, a China comunista, e aquelas medidas de trabalhista e tal, ligavam a figura dele ao comunismo, aquela coisa toda. O que acontece é que no dia 25 de agosto de 61, Jânio Quadros renuncia, né, e não volta nos braços do povo. Existe uma tentativa de golpe militar por parte dos militares dentro do país. Os militares dizem que é melhor o João Goulart não voltar, já ficar no exílio. E aqui no Rio Grande do Sul, no contexto do Rio Grande do Sul, que é onde a legalidade tem força, ganha força no cenário nacional, o governador é Leonel Brizola. Nesse contexto, o João Goulart está lá, o Brizola informa ele de determinadas coisas que estavam ocorrendo aqui, que tem uma tentativa de golpe. E nesse mesmo tempo, o Marechal Lott faz um manifesto pela liberdade de expressão, aquela coisa toda. Todas as rádios dentro do país, inclusive no Rio Grande do Sul, transmitem esse manifesto de Lott. O Brizola passa a chamar isso de defender a legalidade. Vou defender a legalidade. Dentro desse contexto de defender a legalidade, o Brizola diz: nós aqui no Rio Grande do Sul vamos resistir ao golpe militar, a tentativa de golpe militar. E ele consegue apoio da Brigada Militar, da massa popular. E o que acontece? Dentro desse contexto, como o Rio Grande do Sul se convulsiona nesse sentido, de o Brizola dizer, vamos resistir, isso no dia 26 porque ainda havia uma confusão, se pela posse do Jango, não sabia o que ia se defender, o povo estava perdido. O presidente havia renunciado, existe uma tentativa de tomada do poder pelos militares, e o vice está fora do país. O que é melhor para nós? E o Brizola começa a expor o que vai acontecer. O golpe militar, o que é um golpe militar? Como ele diz, o começo do movimento dele é pela legalidade. Já que o presidente renuncia e não se vê uma forma de trazer de volta, o povo não recebe ele, aquela... que seja o vice. Siga-se o que diz a lei, a legalidade, dentro dos conformes. Então começa uma convulsão nesse sentido, uma ruptura,
uma revolução, né? Era um movimento que agregou, assim, as pessoas iam chegando na praça e mesmo que tu não te alistasse... Acamparam? Acamparam, dormiam na frente. A mulher do Brizola dormiu no porão junto com eles lá. Pegaram em armas, mulheres, jovens da URGS. Esses caras discursavam em cima de alto-falante, com carros, e era tudo improvisado. Tinha barracas, tem fotos de barracas na frente. Acamparam mesmo, assim, tomaram conta de Porto Alegre e iam resistir mesmo. Mesmo que bombardeasse aquilo ali, ia matar muita gente inocente. O Brizola consegue cativar o público para si, e aí os militares lá do centro do país começam a ver um foco de resistência, né? O que eles fazem? Vamos isolar Porto Alegre. Isola Porto Alegre começa a ficar isolada nesse sentido, inclusive os meios de comunicação. Como é que eles fazem para acabar com a comunicação? Eles cortam as linhas, que eram precárias, de telefone, né, aquela coisa toda, e tiram as rádios do ar. Naquela época era fácil tu tirar uma rádio do ar. Para tu ter uma rádio, tu precisava ter uma concessão federal. Essa concessão federal construía uma peça que era o que dava frequência nas rádios, que era o cristal, que era uma coisinha que tu encaixava no soquete, que era feito de cristal mesmo, que dava frequência na rádio e fazia ela funcionar. Foram retirados os cristais e lacradas essas rádios. A única que fica no ar, por não ter transmitido o Manifesto do Lote, é a Rádio Guaíba. Todas as rádios dentro do país, inclusive no Rio Grande do Sul, transmitem esse Manifesto de Lote, menos a Rádio Guaíba. A Rádio Guaíba, por ter uma coisa de ter uma lisura, de ter uma isenção, e também por Breno Caldas ter uma briga, digamos assim, com o Brizola. Eles não têm um relacionamento muito bom, assim. O Brizola manda esses caras irem até a Rádio Guaíba com o secretário Gabriel Albino, com o ofício do Brizola, requisitando a rádio do Dr. Breno com esses caras armados e tal, com as metralhadoras INA, que na época era a metralhadora, uma submetralhadora. Esses caras entram na Guaíba, entregam o ofício pro Breno Caldas e dizem: olha, a partir de hoje estamos requerendo a sua rádio. Essa rádio, então, é requisitada. O Dr. Breno Caldas, que é o dono da rádio, do conglomerado de comunicação, entrega a rádio, a concessão, não tem o que fazer. E aí eles resolvem, com o engenheiro de som Homero Simon, levar para o porão do Piratini essa rádio. O funcionamento da rádio foi muito engraçado, porque era um enlace com linha telefônica que eles fizeram e transmitiam, não passava nada mais pela Rádio Guaíba, era direto do porão do Piratini, com a transmissão na Ilha da Pintada. O Brizola vem e explica para o povo o que está acontecendo. Várias rádios começam a fazer serviço de alto-falante, colocam na Guaíba e transmitem nas suas pelo interior. E aí vai para o Uruguai, inclusive, e vai para o Brasil, isso vaza para o Brasil. E o Brizola começa a inflamar o povo a resistir à tentativa de golpe por meio da Rádio da Legalidade, que depois ficou conhecido como Rede da Legalidade, né? E o povo se incita com isso e começa uma espécie de requerer o povo para lutar, para ir para frente do Palácio Piratini e resistir. Agora temos precisamente 11 horas e 8 minutos pelo meu relógio.
Peço a vossa atenção para as palavras e para a ação ou as comunicações que eu vou fazer a todos. Muita atenção. Atenção, povo de Porto Alegre. Atenção, Rio Grande do Sul. Atenção, Brasil. Atenção, meus patrícios, democratas e independentes de todo o Brasil. Atenção para essas minhas palavras. O Mata Borrão, que ficava na esquina da Andrade Neves com a Borges de Medeiros, é o antigo prédio do Mata Borrão, que parecia o Mata Borrão e era a Secretaria do Turismo, ela vira um comitê da legalidade e começa a listar pessoas. As pessoas se alistam e ganham um revólver Taurus, que era na Borges, próximo, né? Mas era uma confusão, porque tinha revólver com calibre diferente, ganhava gente que não sabia lidar com aquilo ali, mas as pessoas pegavam a arma e iam pra frente. E houve uma ameaça de bombardeio da praça, da matriz, em geral, para acabar com esse foco de resistência. E aí eu conheci uma outra pessoa, o Subângelo, né? Que foi conhecido como Sub porque ele virou Sub e nunca mais foi promovido, porque ele foi um dos sargentos que murchou o pneu dos aviões no 5º Comar, aqui em Canoas, porque a ordem era que bombardeasse. E se um daqueles aviões decolassem, ele teria que soltar aquela bomba, porque a bomba era muito grande, do enlace com o avião, ou eles teriam que largar no Guaíba essa bomba, ou teriam que bombardear, porque o avião não pousa mais, porque a bomba era muito maior do que a... Então eles murcham os pneus dos aviões e se aquartelaram, ficaram dentro do quartel e resistiram ali. Estamos do lado da ordem. É a primeira movimentação militar dizendo, nós resistiremos, nós não vamos fazer essa... Não vamos matar o povo. O Machado Lopes, do 3º Exército, vai em direção ao Palácio Piratini. Quando chega em frente ao Palácio Piratini, o povo todo levanta e começa a cantar o hino nacional. Ele para em frente ao povo, canta o hino nacional junto com essas pessoas e entra no Piratini. E o Brizola pensa, ou eu vou ser preso ou eu vou ser morto agora. E na verdade o Machado Lopes entra a porta dentro, faz uma reunião com o Brizola e adere ao movimento. Se rebelia contra o Exército Central. E aí o Brizola respira aliviado, porque ele até então tinha só a brigada militar como militar para defender tudo. Agora ele tinha a força do 3º Exército. O Brizola encaminha que o João Goulart volte para o Brasil, ele pega um voo que vai até Paris, e aí fica em Paris para ver o que vai ocorrer, enquanto o Brizola movimenta a situação aqui. O Brizola manda o recado, se comunica com o Jango, diz para ele vir até o Uruguai, para Montevidéu, desembarcar em Montevidéu e vir para cá, depois para Porto Alegre, não desembarcar em Brasília porque ele seria preso, seria deposto, poderia ser exilado. João Goulart chega em Montevidéu,
vem até Porto Alegre. Fica em Porto Alegre durante esses dias. O João Goulart chega em Porto Alegre com festa, não é bombardeado Porto Alegre, e o movimento da legalidade cria um corpo nesse sentido de que tomou o Brasil. O Brasil começou a apoiar esse movimento. Houve uma negociação dentro do parlamento de que ocorreria uma mudança na forma de governar, que João Goulart poderia assumir o poder como presidente, mas com o poder parlamentarista. A figura de Tancredo Neves nessa história toda é muito grande. É ele que busca o João Goulart em Montevidéu, conversa com o João Goulart em Porto Alegre, e aí, não por menos, se torna um Brasil parlamentarista. Tem um presidente, mas tem um primeiro-ministro. Quem é o primeiro-ministro? Tancredo Neves. No dia 7 de setembro, já está tudo estabilizado e João Goulart é o presidente de fato, num poder parlamentarista que tem como primeiro-ministro o Tancredo Neves. A legalidade obteve o seu êxito, movimentou o povo através do meio de comunicação que foi o rádio. A legalidade foi um movimento de sucesso e inédito no país, sem dar um tiro, sem falar. A única bala de canhão que o Brizola usou foi a voz e a rádio. Ele, com o discurso dele, consegue movimentar toda essa história e consegue, de certa forma, apoiar o Jango a assumir o poder e ficar mais 3 anos no poder, quando ocorre um golpe efetivamente militar. Então, acho que dentro do contexto da legalidade é uma coisa bacana da gente ver que lutar pela liberdade às vezes vale a pena, né? Depois de um ano ocorre um plebiscito no Brasil, onde o presidencialismo volta e dá os poderes novamente ao João Goulart, que agora é o presidente de fato, e o João Goulart começa a tomar medidas que não agradam muito o público em geral. As reformas de base, que é o que estão fazendo hoje. Reforma política, reforma de códigos processuais, reforma educacional, esse tipo de coisa. Então o Jango começa a tomar essas medidas e depois ocorre lá aquele discurso para 1 milhão de pessoas que eles fazem na praça. E é o último dele, né? Porque no dia 1º de abril de 64 ocorre de fato o golpe militar. Então, na verdade, a legalidade ela teve êxito porque conseguiu fazer valer a legalidade no começo mesmo com parlamentarismo, depois torna presidencialismo por vontade do povo, pós-plebiscito. E aí, então, os militares se inflamam e já tinha essa convulsão.
sem dar um tiro, sem falar. A única bala de canhão que o Brizola usou foi a voz e a rádio. Ele, com o discurso dele, consegue movimentar toda essa história e consegue, de certa forma, apoiar o Jango a assumir o poder e ficar mais 3 anos no poder, quando ocorre um golpe efetivamente militar. E aí é toda a história que a gente conhece de repressão, que talvez muitos jovens hoje não conheçam essa história, não saibam disso, de muita gente que amanheceu boiando dentro de rio, gente que morreu eletrocutada, mãe que não pôde enterrar filho, que hoje ainda não conseguiu fazer isso. Talvez essas pessoas não entendam o que é uma ditadura militar, né? E que estudem, que procurem se informar. Muita gente pensa que tem ordem, foi ordem, teve ordem, botou ordem no país. Não botou ordem, botou força. Né? Não tinha corrupção. Não tinha corrupção porque não podia denunciar. Né? Tem ou era isso ou morrer. Então, uma ditadura, ela pode ser uma ditadura light, como dizem, ou pode ser uma ditadura dura mesmo. E é o que ocorreu no Brasil, por 25 anos. A legalidade para o Brasil, ela é pouco conhecida. Ela tem pouca bibliografia, não existia quase nenhuma. Com 50 anos do ocorrido não tinha quase. Era assim, relatos de fatos. Tem um livro do Marcum, se eu não me engano, que existia, que é uma edição do Sesc, eu acho, que é um livro grande, assim, eu até tenho ele, que falava da legalidade em si. Mas os outros eram assim, 30 anos de legalidade, aí tinha vários depoimentos de pessoas. 40 anos da legalidade, aí vários depoimentos. Não tinha um livro assim que discorresse o que foi a legalidade. E mesmo durante aqui se comemorou muito com ênfase, teve peça de teatro, se criou o Memorial da Legalidade lá no Porão. Ainda existe? Sim, existe. Onde era o Porão, onde foi transmitida a rádio. Montaram a rádio como ela era mesmo naquela época, com microfone, eu acho, até da Guaíba. E aí depois dizem que no Brasil... O que foi no Brasil que marcou? Nem se falava muito em legalidade. Eles diziam, faz 50 anos que o Jânio renunciou. Então, assim, ela é um movimento importante. Ela estancou uma tentativa de golpe poderosa de um setor poderoso da sociedade, que é o Exército.